Boa noite, pessoal, tudo bom? Espero que esteja dando para ouvir legal aí. Vamos começar mais uma live da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Esperar o pessoal ir entrando aí para a gente iniciar o bate-papo. Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal com a nutricionista Thaís Locatelli, daqui de Campinas. Como eu tenho explicado, a Hora do Mamaço é uma iniciativa do grupo AMS, Aleitamento Materno Solidário. Essa iniciativa é dentro da UABA, né, que é a organização que organiza, né, esses eventos anuais da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A AMS está lá dentro como um evento oficial daqui do Brasil, né? Evento nacional. Então a gente está junto aí mais uma vez, mais um ano juntos, organizando a Hora do Mamaço. Aqui esse ano todo virtual, né? Todo online. E é isso. Bom, deixa eu chamar a Thaís aqui. Vamos ver se vai dar certinho aí. Então, a Hora do Mamaço como eu estava dizendo, essa iniciativa que a gente faz. Oi, Thaís, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Carol. Tudo bem? E você? Tudo bom. Estava explicando, dando um background aqui do nosso evento, né? Que ele acontece todo ano presencialmente. Aqui na cidade de Campinas, a gente costuma fazer o mamaço com as mães, né, que estão amamentando. A gente faz a roda de conversa com profissionais e tudo mais. Só que esse ano, devido à pandemia, a gente está nessa plataforma virtual, né? Então as coisas estão sendo online e acabam abrangendo aí várias outras localidades, né? Então, eu estava dando uma explicada como que funciona, né, geralmente. E eu queria, primeiramente, agradecer você ter aceito o convite para participar aí esse ano com a gente. Como eu falei lá na live de abertura, eu procurei chamar profissionais que estão diretamente ligados, né, com a questão da amamentação, da nutrição infantil e que tem essa consciência ecológica, ambiental, né, de sustentabilidade e tudo mais, porque o tema desse ano é justamente a amamentação e o impacto, né, ambiental, climático, enfim. Então, essas duas coisas aí estão bem linkadas com o seu trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre né, quem você é, se apresentar aí para o pessoal. Bom, Carol, primeiramente, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para poder levar mais informação de qualidade para o público, né? E eu achei super interessante que a Semana Mundial do Aleitamento Materno esse ano veio com esse tema, bem inovador, trazendo consciência para as pessoas, né? Trazendo mais consciência em relação a tudo que vem acontecendo na sustentabilidade, como uma decisão, trazendo o aleitamento materno como uma decisão consciente, não só para os benefícios que leva para aquela dupla mãe e bebê, mas para os benefícios que aquele ato leva para o mundo. Então, bom, você pediu para me apresentar, estou aqui falando já da semana, né? Só que é muita emoção. Obrigada Imagina. pelo convite novamente. Bom, eu me chamo Thaís Locatelli, hoje eu sou nutricionista materno-infantil, atendendo presencialmente no interior de São Paulo, nas cidades de Campinas e Avaré. E, atualmente, com a pandemia, podendo atender o Brasil inteiro por conta dos atendimentos online. Então, hoje eu dedico meus dias a esse público e que encaixa, então, o público da dupla mãe-bebê, que está ali em aleitamento materno, né? Eu me Sim. formei na Unicamp, em Limeira, no final de 2015. Me especializei em nutrição clínica em pediatria pelo Unesp e também fiz uma pós-graduação em nutrição materno-infantil.
Então, eu pude ter bastante contato Sim. com esse público, né, na prática, tanto na teoria quanto na prática, e venho me realizando bastante nessa profissão. Bacana. Então você tem a experiência, né? Além da experiência teórica, também experiência prática no consultório, né? Queria perguntar assim para você, né? Antes da gente chegar ao tema mesmo, né? Mas como a gente está falando sobre amamentação, o impacto, né, do ato de amamentar sobre o meio ambiente, sobre o planeta, né, em como um todo. Antes da gente chegar assim nesse nível, né, eu queria saber de você assim a parte de nutrição que você vê no consultório, né, o seu dia a dia assim. Você costuma ver assim famílias que procuram você assim com questões ligadas à nutrição, assim, mas você vê que por exemplo, são famílias que as crianças foram amamentadas, ou como que é, assim, estatisticamente falando, né? As crianças que chegam até você no consultório, geralmente são crianças que foram amamentadas. Como que é esse cenário, assim, quando chega para você no consultório? Olha, pergunta boa essa, hein, Carol? Bom, eu atendo gestantes também. Então, quando a mulher vem gestante, eu sempre reservo a última consulta dela para antes do nascimento do bebê, lá para depois de 30 semanas mesmo, bem pertinho de nascer, uma consulta exclusivamente para a gente falar de amamentação. Que Então, legal. quando isso acontece, quando a mãe vem já gestante, né? Ela tem muita informação sobre o aleitamento. Eu assisti até a live da Isa de ontem, né? Falando sempre sobre o manejo, não só sobre os benefícios. Uma coisa que eu tento Sim, fazer sempre no consultório. Por quê? Benefício está espalhado por aí, né? Toda mulher, todo mundo parece que já está falando sobre os benefícios que tem para a mãe e para o bebê. E dificilmente a mãe vai deixar de amamentar porque ela não quer que o bebê tenha aqueles benefícios. Então, sim. quando eu consigo chegar nessa fase da vida daquele casal, da vida daquela mãe, eu consigo fazer com que o aleitamento materno tenha uma maior chance de sucesso. Agora, quando Sim. eu atendo crianças que já vêm depois, né, depois dos 2 anos, principalmente, que geralmente vêm com seletividade alimentar, aquela criança que dá trabalho, né, entre aspas, para comer, Sim. aquela criança que não aceita experimentar alimentos novos, aí eu vejo sim muitas crianças que não foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses. A grande Sim. maioria foi sim amamentado, por incrível que pareça, mesmo nesses, que bom, mas não de forma exclusiva. A Sim. maioria não conseguiu amamentar de forma exclusiva, ou por conta do trabalho voltar em 4 meses, ou por conta de recomendação pediátrica, né? Ou por Sim. conta de achar que a vizinha, a avó, alguém dá opinião, falando que com fórmula dorme melhor, falando que o leite deve estar fraco, e todas essas crenças que a sociedade coloca na cabeça daquela mãe, que acabam fazendo Sim. com que ela ache que o leite dela não está sendo suficiente, né? E aí são os resultados A que gente eu vejo no tem. consultório. Vem A criança gente que. tem. Ai, desculpa te interromper. É que a gente Imagina. estava comentando ontem sobre isso e a média nacional, então só para repetir aqui, a média nacional de aleitamento materno exclusivo, né, amamentação exclusiva, ou seja, só no peito, né, sem uso de complementos, de mamadeira e fórmula, é de 54 dias no Brasil. Então, isso dá um mês, quase 2 meses, né, no máximo, assim. Então é um número bem triste, né? Se você for parar para pensar, o que a ciência preconiza, né? Os profissionais de saúde e da ciência, né? Falam que é importante manter o aleitamento exclusivo até os 6 meses, que é a idade da introdução alimentar, né? E aí, quando você vê que, comparado com a média, né, do Brasil, que é de 54 dias, você vê o quanto ainda é preciso fazer ainda, quanto ainda é preciso informar
e empoderar essas famílias para que essa média ela se prolongue, né? Porque 6 meses para 54 dias é uma diferença bem discrepante, né? Sim, fora também a Golden Hour, né? Que a gente chama da primeira hora de vida do bebê, que é super importante ter o aleitamento materno nessa hora também. E muitas famílias desconhecem sobre esse assunto e acaba que não acontece esse aleitamento. Ou Sim, porque a mãe ficou insegura naquele momento e ninguém tinha contado para ela que aquilo era realmente muito importante, que faria diferença no futuro, por uma série de motivos, né? Então, essa informação é realmente muito importante que chegue para empoderar aquele casal, para empoderar aquela mãe, a rede de apoio dela, porque assim como exatamente. vocês falaram ontem, né, não é só aquela mãe que é responsável pelo leitamento materno, a gente tem uma sociedade inteira envolvida. Exatamente. Vai desde a própria mãe, né? Mas tem toda a rede de apoio que ela precisa, né? Então, o companheiro, as pessoas que estão próximas, e vai até os profissionais, né? Os próprios profissionais que estão ali acompanhando aquela família, então, obstetra, pediatra mesmo, que se não tiver essa rede, vamos dizer assim, né? Forte, né, de pessoas que realmente eles sabem, como a Isa falou, fazer o manejo, né, porque não basta só informar, falar, olha, é maravilhoso, amamente, mas e como lidar com as dificuldades que são muito comuns, né? Então, se esses profissionais, essas pessoas que estão próximas àquela mãe não conseguem apoiar e não conseguem lidar com essas questões aí que vão aparecendo, fica bem difícil, né? E é o que você falou, às vezes, por N motivos, né, a amamentação não é exclusiva, né? Então, existe ainda, como você falou da Golden Hour, tem pessoas que ainda acreditam que o colostro é um líquidozinho fraco, né, sem importância, quando na verdade a ciência já provou por A mais B que o colostro é importantíssimo e é considerado a primeira vacina do recém-nascido, né, de tanta importância que tem. É rico não só em nutrientes, como anticorpos também, coisa que nenhuma fórmula consegue imitar, né? Você viu a Sim. Isa falando ontem sobre a questão das fórmulas, né? Achei bem interessante sobre essa coisa das fórmulas tentarem se aproximar ao leite materno, mas até hoje ainda não conseguirem uma tecnologia tão eficaz, né, que seja assim tão próximo do leite materno, né? Sim, pegando o gancho desse assunto, inclusive, Carol, as latas das fórmulas, além disso tudo, elas são feitas principalmente de alumínio e plástico. E eu pesquisei para trazer informação aqui para vocês. Segundo a Unicef, o alumínio demora até 500 anos para se decompor. E o Nossa, plástico, 450 anos. E por mais que esteja chovendo no Pinterest, em várias outras mídias sociais, o que fazer com as latas, vários itens de decoração, você nunca vai usar todas as latas que o bebê vai tomar. Porque é muita fórmula que um neném usa. Mesmo que seja de forma complementar, são muitas latas. E aquilo acaba indo para o lixo uma hora ou outra. E mesmo que a gente esteja no país que mais tenha reciclagem de alumínio, isso é muito mais para latinha, né? Latinha de refrigerante, de sim, cerveja, do que para lata de fórmula. Pouca gente pensa em colocar isso na reciclagem. Eu não sei se já voltou, mas inclusive com a pandemia, havia até parado de ter coleta seletiva em Campinas. Então é mais um lixo sendo acumulado, mais um motivo para o aleitamento materno ser uma decisão climática inteligente, né? exatamente. E, e pensando também no que vem depois, então, tudo bem, mas depois do primeiro ano, toma leite de vaca, aí é caixinha Tetra Pak, né? Tetra Pak é a marca, aquela caixinha, como que fala? Cartonada. E Uhum. aquilo lá são 6 camadas. Então, vamos ignorar o que tá ali. Vamos ignorar o líquido por enquanto, pensando só na embalagem. São 6 camadas. Para fazer a reciclagem daquilo, a gente tem que separar aquelas 6 camadas. Isso é muito complicado de fazer. Então, é muito Sim. difícil que a gente consiga reciclar 100% desse tipo de embalagem.
Fora que para produzir o líquido do leite de vaca, né, de caixinha, ou do leite em pó, a gente precisa de uma criação, a criação de vacas muito grande. Que além da pecuária. exploração animal, né, a pecuária, além da exploração animal, existe um gasto de água, um gasto financeiro também, né, no mundo muito alto para produzir tudo aquilo. E o leite materno está ali, está de graça, né? Não tem Exatamente. como comparar. A gente estava falando sobre essas coisas porque a amamentação, ela é muito mais... ela é muito mais assim, vamos dizer, ela chega a ser até política, né? Você vê, por exemplo, isso que você está falando, mexe com as grandes corporações, né? Então, se a gente consegue estabelecer um nível bacana de amamentação no país, imagina essas outras indústrias, né? Como que vai ser o impacto, né? Porque, que nem você está falando, na pecuária, eu falei sobre isso, mas nunca é demais, né? A pecuária, ela gasta, utiliza, além do desmatamento, das queimadas para abrir pasto, ela também utiliza muita água, né? Litros e mais litros de água, porque afinal de contas os bois, vacas, eles precisam beber água e também grãos, né? Para fazer a ração e tudo mais. Então, já a amamentação, tá, que nem você falou, tá tudo ali. Você não precisa utilizar nenhum desses recursos, nem o próprio leite, né, artificial, e nem as embalagens, né? Então, que você tá ali, que você gastaria com embalagem e depois... E que nem você falou, dá para fazer fazer um artesanato, mas de uma hora aquilo ali vai ter que ir para o lixo, né? E aí, o que vai acontecer com aquilo? São quase 500 anos, né? Os dois, o plástico e o... Plástico 450 e alumínio de 200 a 500 anos. Que absurdo. Fora, por exemplo, o silicone, que vai no bico da mamadeira, da chupeta, que são 100 anos. Mais o plástico da mamadeira também, que também já entra aí nos 450 anos, que é plástico também. Então, são muitos materiais. É muita coisa, né? E a gente vê que, por exemplo, o tema, que eu estava falando, o tema desse ano é apoio à amamentação, né? Para um planeta mais saudável. Então, como a Thaís está falando, gente, não é só questão de saúde das pessoas que estão ali, da mãe e do bebê, né? Mas é a saúde do planeta como um todo. Então, olha o tanto de lixo que a gente evita quando tem uma amamentação bem estabelecida, né? Então, lógico, tem todo aquele contexto de dificuldades que a gente fala, que a gente precisa falar e precisa preparar essas famílias para essas coisas que acontecem. Então, tem dificuldade, a gente vai errando, né, até conseguir acertar ali a pega direitinho, mas com uma rede de apoio bacana que vai ali te encorajar, né, e para a coisa andar, olha o tanto de benefícios que tem. Então, não só para a saúde das pessoas, né, que estão envolvidas, da mãe, porque evita também câncer de mama, de útero e tudo mais, e da criança, lógico, né, anticorpos, nutrientes, enfim, mas também do planeta. Então, exploração animal, exploração da natureza, desmatamento, né, queimadas, e o lixo, esse tanto de lixo aí que provavelmente deve ter ainda lixo de quando começaram a se usar as fórmulas ainda, que nem foi, nem se degradou ainda, né? Sim, só da gente imaginar isso já dá um aperto no coração, né? E ainda que eu nem citei que, por exemplo, quando a gente usa mamadeiras, a gente tem que lavá-las. E para lavá-las a gente usa o quê? Detergente, a gente usa esponja, geralmente o pessoal não usa bucha vegetal, que seria mais adequado, pensando em meio ambiente, e é mais um produto químico que está sendo ali jogado no esgoto, que está sendo ali, que vai ali para o lixo. Então, é uma questão muito maior do que a gente imagina. Por isso que eu achei tão rico, tão interessante o tema que a Isma trouxe esse ano.
pensando nessa condição climática, nessa sustentabilidade, pensando não só na população mais saudável, mas por o planeta mesmo, a Terra, o solo, o futuro mais saudável, né? A gente fazer com que o planeta Terra Exatamente. esteja aqui não só para os nossos filhos, mas para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai. E que ele esteja com qualidade, não que ele esteja degradado, que ele esteja caindo aos pedaços, né? É verdade, exatamente. Esse lixo que a gente está jogando aqui, né? É o lixo que vai estar aí ainda, enquanto os nossos netos estiverem por aqui, né? Bisnetos, porque imagina o tanto de tempo que demora para esse lixo todo, vamos dizer assim, sumir, né? Porque na verdade nunca some, né? Mas se degradar na natureza, né? É o tempo que a gente vai estar, que as gerações futuras ainda vão estar aqui. E que tipo de planeta a gente quer deixar para eles, né? A gente está passando por uma pandemia, uma coisa que eu nunca imaginei, só ouvia falar, né? Estudei nos livros de história sobre peste negra, gripe espanhola, nunca imaginei que ia estar passando por uma pandemia, né, Quem de imaginou, né, Carol? Covid-19. Imaginei 300 coisas para esse ano, tinha vários planos. E assim, e a gente está no meio de uma pandemia e todos os cientistas que estão investigando a origem desse vírus, né, estão dizendo, apontando para a questão da degradação do meio ambiente mesmo, de tirar animais do habitat deles, o aquecimento global. Então, tudo isso daí vai afetando, né, a natureza ao ponto que começa a sair algum resultado, né? E, assim, resultado negativo, né? Já que é tanta exploração atrás de exploração. Então, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Surgem esses vírus aí super, né? Que eu falo brincando que é super bombado, né? Porque é um negócio que é difícil de matar e gente, é incrível. E aí, aí tem esse tema que já era pré-definido já anteriormente. Ele foi o tema da SMAN. Os temas, né, são definidos de acordo com a agenda de políticas de saúde pública da Unicef, da ONU. Então, eles já tinham na agenda, né, esse tema e caiu como uma luva, né, justo para esse ano aqui de 2020. Então, é importante a gente abrir os olhos, né, e ver as pequenas ações que a gente acha que a gente está fazendo ali dentro da nossa casa, o quanto que elas impactam no planeta, né? Então, olha só, todas essas informações que a Thaís está trazendo para a gente, de quanta coisa, quanto impacto que tem ali no simples, não tão simples assim, mas no simples ato de amamentar uma criança, né? Você chega a atender no seu consultório, assim, famílias que têm dúvida em relação à amamentação, alguma coisa nesse sentido, assim, eles perguntam coisas para você, têm dúvidas sobre a amamentação mesmo, assim, no sentido de não terem certeza se estão fazendo a coisa certa, se está sendo suficiente, alguma nesse sentido, ou não, porque você já conversou, já teve aquela consulta anteriormente. Como que geralmente funciona? Olha, Carol, quando eu tenho a oportunidade de acompanhar a gestação, isso dificilmente ocorre, porque a gente já vai plantando aquela sementinha na cabeça da família durante toda a gestação e ainda arremata com a última consulta do final da gestação, falando sobre todos os benefícios e principalmente sobre o manejo aí, que é o que menos as pessoas conseguem ter acesso. Sim. E aí é bem tranquilo. Mas, por exemplo, acontece muito de vir mãe com o segundo filho, ou gestante do segundo filho, e aí ela não amamentou aquele primeiro de forma exclusiva, ou não amamentou de forma nenhuma, e percebeu que aquele filho ele fica doente sempre, que aquele filho tem um monte de Mais alergia. fragilizado, né? Isso, mais fragilizado, um bom termo. E aí elas vêm e falam, olha, eu quero que dessa vez seja diferente. Aí acontece mais. Agora, mães de primeira viagem, elas costumam muito confiar apenas no que o pediatra diz. E não procuram buscar muito outras fontes, porque acreditam cegamente naquilo.
e pensam que aquela é a última palavra, né? Muita gente nem sabe que existe a nutrição materno-infantil também, né? Não imagina que existe consultora de amamentação. Eu acho que é uma profissão que está crescendo muito, doulas também, né? Muito legal, eu acho super importante ter o acompanhamento. É um acompanhamento muito mais próximo, né? Nenhum profissional chega a ser tão próximo de uma gestante como uma doula. Sim, Mas, nossa, admiro demais. Mas isso vem crescendo, mas eu acho que ainda tá muito apagado. sim, Principalmente para as mães com uma classe social um pouco mais baixa. Além do consultório, eu trabalho também num abrigo para mulheres gestantes em vulnerabilidade social. E lá, sim, elas têm muito mais dúvida em relação ao aleitamento materno. Porque, como vocês falaram ontem, muitas já saem com a fórmula embaixo do braço da maternidade. é, E mesmo quando isso não acontece, é muito comum, mesmo que não tenha a recomendação pediátrica, né, a recomendação médica de fazer uso da fórmula, é muito comum que elas queiram fazer o uso da fórmula por falta de informação, ou por é, falta de cuidado com esse manejo. E aí, nesse abrigo que eu trabalho, eu tenho conseguido prolongar um pouco mais a amamentação. Não vou dizer para você que está um mar de rosas e todo mundo amamenta exclusivamente até os 6 meses, porque seria uma mentira minha. Ainda não consegui sim, convencer todo mundo disso e plantar essa sementinha, porque a gente tem mulheres que estão na terceira, quarta, quinta, 10ª gestação e deram fórmula para todos esses bebês antes. exato. E todos estão vivos, né? E aí chega aquela história, ai, mas ninguém morreu. Aí a gente É. fica com aquela dúvida, né? Ué, mas será que tava tentando matar? E aí, Credo, né? então, que É, horror. eu Porque é muito tava. triste pensar assim, né? Que só porque tá vivo quer dizer que tá com saúde. Isso tá muito longe de ser realidade. Existe aquele mito ainda, né, de que a fórmula, por ela ser cara, assim, ela é uma coisa de status também, né? Tipo, porque tem gente que acha que amamentar é coisa de. Eu lembro quando saiu até, formou um meme. Você lembra dessa época que saiu um comentário de uma pessoa falando que era pobre fazendo pobrice? Uma foto de uma mulher que nem era do Brasil, não sei se você lembra disso. Mas era É. uma moça daqui de Campinas, que eu tinha até pessoas que conheciam ela, mas virou um meme, assim, você acha páginas no Facebook que fizeram com essa frase dela. Postaram uma foto de uma mãe na Europa, assim, amamentando enquanto estava andando de bicicleta, ela com o filho, assim, na cestinha, né, ela pondo o peito para ele mamar, e Que era assim, legal. tipo, a ideia era amamentar em qualquer lugar, né? Tipo, quando meu filho quiser, né? E essa moça comentou, ai, olha lá, pobre fazendo pobrice, achando que Uhum. era, que era assim, classificando aquilo como algo que pessoas é, com pouca condição social que fazem, né? E na verdade, então fica aquele negócio de que amamentar é coisa de pobre que não tem dinheiro para comprar fórmula, sabe? Só que a gente sabe que não é bem assim, né? O que acontece é que, infelizmente, por causa dessa falta de informação, falta de estrutura, de rede de apoio e tudo mais, as mães que não têm dinheiro para comprar fórmula, que são caras, e como a Thaís falou, são várias e várias latas, não é uma latinha para o mês inteiro, não, mas são várias e É. várias latas, elas acabam fazendo outras misturas, como por exemplo, dissolvendo o leite de vaca de saquinho com água, às vezes até colocam alguma coisa para engrossar, para virar mingau. E isso, né, no organismo de um recém-nascido ou de um bebê novinho, mesmo para criança, eu acho que já é uma bomba, mas imagina para um recém-nascido que ainda está com todo o seu sistema digestivo ainda em processo de amadurecimento, né? Não está acostumado a se alimentar daquilo, ele só, né, dentro da barriga, ele se alimentava através do cordão, aí quando nasce, ele vai mamar o leite materno, que tem o gosto
que é neutro, né? Tá na temperatura correta, nutrientes corretos para aquele bebê e tudo mais. E aí, de repente, a pessoa vai e taca uma mistura dessa, um negócio com engrossante, farinha láctea e tudo mais. Porque essa é a realidade, né? A realidade é que não é toda a família que tem condições. E aí, assim como você está falando, a informação é primordial, só que também tem todo esse contexto aí, né? Em que como que essa mulher vive, como que essa família vive. Eu já atendi mães, por exemplo, que iam ter, sei lá, 2, 3 meses de licença maternidade no máximo, porque são autônomos ou trabalham sem registro, né, em carteira. Aí, por exemplo, faxineiras, tudo mais. Não tem como tirar 6 meses de licença. Então, se Sim. ela não tem uma base ali para saber como continuar amamentando, porque é possível, né? Mas tem que ter uma base de saber ali como fazer o estoque do leite, depois como que dá, né? E tal. Se ela não tem essa estrutura e ela já tem um modelo já, ou na família, ou dela mesma de gestações anteriores, né? Experiências anteriores, é bem difícil você quebrar essa repetição de comportamento, né? Então é bem complexo, assim. Mas eu acho importantíssimo o trabalho que você faz e parabéns, viu? Porque, olha, eu acho que o negócio é aquilo que você estava falando, sobre profissão, por exemplo, de doula e consultora em amamentação. As pessoas que geralmente têm um pouco mais de condições, elas têm também esse acesso a essas informações, saber que existe doula, saber que existe consultora em amamentação, e a gente tem a grande maioria esmagadora da população que é numa classe mais baixa e que não sabe, nunca ouviu falar. Eu já recebi mensagem, por exemplo, de pessoas me perguntando o que é a consultoria de amamentação e se eu ajudo a ensinar o bebê a tomar mamadeira, porque uma das mães que me perguntou isso, por exemplo, ela estava desesperada porque ela ia voltar a trabalhar, o bebê estava mamando no peito e, obviamente, que bebê que mama no peito não quer mamadeira, né? E ela queria que alguém fizesse o bebê mamar na mamadeira. Então, eu fui tentando explicar para ela que não é isso, né, o trabalho que a gente faz, e tentando mostrar para ela que dá, né, assim, algumas alternativas. Mas é complicado, é todo um contexto que a gente tem que ir ali se inserindo aos poucos, né? Mas que eu acho super importante, não só chover no molhado, não só falar de doula, de consultoria em amamentação, para quem já está familiarizado com isso, mas falar também para quem nunca ouviu falar, nem sabe o que é, e porque é ali que é a grande maioria, né? A grande maioria da população. Sim, com certeza. E levar a informação para todos os públicos eu acho muito importante também. Até por isso, eu refleti bastante no último ano e comecei a ficar muito mais engajada aqui, né, nas mídias sociais, para que essa informação realmente chegue para todo mundo. Informação de qualidade é muito importante. E quando as pessoas pesquisam na internet, tem muita coisa boa, concordo. Tem praticamente tudo no Google, mas também tem muita coisa errada, né? Muita coisa que é equivocada. Então, quanto mais profissionais estiverem nas redes, mais profissionais estiverem levando informação de qualidade abertamente, assim, fica muito mais legal, muito mais prático para todo mundo poder levar uma vida mais saudável. E aí, consequentemente, as pessoas e o planeta ficarão mais saudáveis, né? Que é voltando no tema da ISMA 2020. Isso, exatamente. Você tem mais algum dado aí que você queira compartilhar com a gente? Pessoal, se tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, aproveitem, tá? Porque eu não tô vendo, que nem ontem eu tava lá conversando, engatei também, eu gosto de falar, né? Aí, de repente, eu falei, ai meu Deus, o Instagram avisa 30 segundos para encerrar a live. Falei, tchau, Isa, tchau, tchau, tchau. Daí a gente encerrou.
Mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade que a gente vai olhando no chat, tá bom? E aí, Bom, Thaís, você tem mais alguma curiosidade aí pra gente? enquanto o pessoal vai digitando aí, se tiverem dúvidas, eu tenho sim. Eu fiquei pensando que essa situação da amamentação como uma, uma inteligência para o meio ambiente, ela não preocupa muita gente, né? Venhamos e convenhamos, não é todo mundo que vai falar, e aí, daí o meio ambiente? Vou morrer É, daqui a pouco, né? E não tá pensando nisso que a gente vem falando, de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas eu fico pensando também o quanto isso impacta, e o aleitamento impacta de maneira econômica. Porque, por exemplo, mulheres que amamentam exclusivamente até os 6 meses, faltam menos, isso é um dado estatístico, tá? Não é coisa da minha cabeça. Faltam menos ao trabalho do que mulheres que são obrigadas, por qualquer motivo, a usar fórmula infantil. Por quê? Porque aqueles filhos ficam menos doentes. E, uhum, consequentemente, depois desses 6 meses, elas têm probabilidade de ir ao trabalho muito mais vezes, né? Quase não faltar, do que ter que faltar, porque o filho ficou com alguma alergia, alguma coisa que teve que correr para o hospital. verdade. Então, Quem essa decisão. amamentou e tá aí na live, que eu sei que eu vi algumas colegas minhas que entraram aí, que amamentaram bastante tempo aí. Quem quiser compartilhar a experiência e falar, eu como mãe de dois, amamentei os dois, né? Tanto meu filho mais velho, que foi o motivo aí, o clique maior de eu ter ido atrás de me especializar, né? E buscar mais informações sobre a amamentação. Então, eu amamentei o Pietro até 2 anos e 3 meses e a Cibele, minha filha mais nova, até o ano passado, a gente está fazendo 1 ano de desmame. Então, ela mamou até os 3 anos e pouco, 3 anos e 3 meses, assim. Então, e eu sei, eu trabalho fora, eu sei que realmente isso é uma verdade. Meus filhos, eles tiveram aquela coisa de virosinha quando vai para a escola, porque eles ficavam em casa, né? Depois tiveram que ir para a escola, mas nada grave, não tiveram nada de infecção, eles nunca tiveram uma infecção de ouvido, de garganta, doenças assim que a gente vê que outras famílias geralmente têm, né? Eu conheço, eu vejo bebês assim que tomaram muito mais antibióticos do que eu na minha vida inteira, sabe? Eu fico muito chateada com isso. E se você for ver, tá tudo relacionado. Você vai ver o tempo de amamentação ali daquele bebê, geralmente foi muito curto. Então, como mãe, eu consigo falar para você que essa estatística aí, para mim, parece correta. Agora, eu não sei se mais pessoas tiverem aí também experiência para compartilhar, mas muito legal isso, né? Muito interessante saber, né? Sim, e aí isso é legal também porque é uma forma de mostrar para as empresas que aquela funcionária merece ter, sim, 6 meses de licença maternidade, não 4, como é o mínimo obrigatório, né? A gente estava falando anteriormente de mulheres autônomas e tal. Isso aí é outro papo, porque envolve uma organização financeira maior para planejar uma gestação, que é outro assunto para uma outra live, quem sabe. E outra curiosidade também, Carol, que eu gostaria de trazer hoje, né, pensando no aleitamento materno como uma decisão climática inteligente, eu não sei se eu viajei muito pensando nisso, vou pedir sua opinião e opinião do pessoal aí também, mas a gente sabe que quando a criança ela é amamentada no peito e não na fórmula, mesmo que seja de forma complementar, ainda se ela não largar o seio, né? Porque o que acontece também, se a gente tentar dar uma mamadeira muito cedo, a chance de ter confusão de bicos e a É, chance da criança ficar um pouco mais preguiçosinha ali para mamar, porque é muito mais difícil sugar um seio materno do que uma mamadeira que o leite praticamente sai sozinho na boca do bebê, né? sim. Então, pensando nessas mães que conseguem amamentar, ou de forma complementar, ou de forma exclusiva, a gente sabe que o sabor do leite materno muda.
Pensando nisso, a gente vê que lá na introdução alimentar, até por volta dos 2 anos, quando vem aquela fase que eu citei anteriormente, que as crianças ficam um pouco mais chatinhas para comer, elas ficam menos. Isso acontece menos. A introdução alimentar é mais fácil, elas aceitam alimentos mais diferentes, elas aceitam experimentar mais aos 2 anos, essa resistência fica menor. Tudo porque o aleitamento materno ocorreu. E aí eu fico pensando, se essas crianças estão comendo mais, experimentando mais, a chance delas comerem mais verduras, mais frutas, mais legumes é muito maior. Porque essas verduras, frutas e legumes mudam de sabor também, dependendo da safra, dependendo da época do ano. Agora, se a gente abrir um pacotinho de chips, se a gente abrir, estourar uma pipoca de micro-ondas, sempre da mesma marca, dificilmente o sabor vai mudar. Acho que é até impossível, deve ter até um setor de qualidade nas indústrias alimentícias para que isso não ocorra. E aí a criança não vai ter esse paladar mais sofisticado, né? Que ela vai aceitar qualquer tipo de sabor. E aí pensa comigo, se ela tiver uma alimentação com muito mais industrializados, ela vai dar prejudicando muito mais o meio ambiente do que se ela tiver uma alimentação saudável, rica em verduras, frutas e legumes. Por quê? Pra gente comer uma fruta, muitas delas a gente come toda, casca, tudo. Joga no máximo a semente e o caroço fora. Agora, se você abrir uma embalagem, ela vai ser de plástico, ou ela vai ser de alumínio, e tudo isso vai ficar no meio ambiente muito tempo, né? Então, o aleitamento materno, além de ser na hora, aquela hora ele está fazendo diferença no meio ambiente, até depois, até se a gente pensar na estatística depois, ele está fazendo diferença. Não sei se eu viajei muito pensando nisso, Carol, eu estava pensando em trazer... Eu não sei aonde que você viajou, porque faz totalmente sentido. É aquela coisa que a gente fala de paladar viciado, né? Que nem tava falando de questão assim de engrossante, fórmula, não sei o que e tal. A criança ela já vai acostumando o paladar com coisas geralmente mais açucaradas e tal. Aí, obviamente que vai dar trabalho, né? Não vai querer comer um brócoli, né? Bem, eu acho engraçado porque, além dos meus filhos terem mamado bastante tempo, você sabe, né? A gente é vegano aqui em casa. E eles, quando eles estão passando por alguma fase, assim, que eu acredito que seja do desenvolvimento cerebral mesmo, assim, deles. Essa coisa de, às vezes, ficar mais seletivo, assim, passar uma fase mais seletiva da alimentação. É engraçado Sim. que eles, por exemplo, querem só comer, que nem a Cibele, por exemplo, só quer comer feijão preto. Ela gosta de arroz e feijão preto. Eu falo, gente, que coisa doida. Eu, quando eu era criança, quando passava por fase seletiva, eu só queria comer bolacha recheada. Eu fui a criança dos anos 90 que tomava aqueles suquinhos, né? Tomei mamadeira até muito tempo, né? E com farinha láctea, essas coisas assim. Então, o meu paladar era totalmente isso. Eu achava, nossa, um absurdo comer legumes e tal. Ainda que a minha mãe foi uma pessoa que ela sempre incentivou, né, comer legumes e tal. Mas eu e meu irmão, a gente mamou por pouco tempo, e aí a gente tinha essa coisa de leite de vaca com chocolate, bastante açúcar, bolacha recheada e tudo mais. Então, nosso paladar. E aí, quando eu falo pro meu irmão, eu comento para ele que meu irmão ainda não tem filho, né? Mas ele acompanha o crescimento dos meus, e a gente dá risada, porque a gente lembra na nossa época como que era, e as rebeldias deles de hoje, né? Que são duas crianças que mamaram bastante tempo e que são vegetarianas. Então, a cisma que só quer arroz com feijão preto. Aí depois a fase do só quero brócolis puro, brócolis, pé com a mão, brócolis. Falei, gente, que é isso? A quiabo, aqui em casa o quiabo, menina, eu compro, eu nem consigo comer, porque eles comem tudo a bandejinha de quiabo na minha frente. E não tem esse negócio ai, é babado, não. Eles gostam, a gente faz refogadinho, às vezes fritinho no azeite e tal. Mas eu acho que isso que você falou é muito assim, lógico e faz muito sentido, sim. O paladar, o leite materno, ele ajuda
a estabelecer um paladar mais refinado, que nem você falou. Ele não faz a Sim. gente ficar com o paladar viciado em açúcar, em coisa que artificial, né? Sim, ainda que a mãe não ofereça açúcar antes do primeiro ano de idade, que não ofereça suco, como é recomendado, né, pelos grandes órgãos de saúde de pediatria do mundo, ainda assim a fórmula infantil ela vai ter sempre o mesmo sabor. Uhum. Então, dificilmente as pessoas ficam trocando de marca, né? Vez ou outra troca porque a criança não aceitou. Mas fica comprando sempre aquela marca que a criança aceitou e aquela fórmula, até de primeiro para segundo semestre, nem muda o sabor. Vai ter sempre o mesmo sabor, a gente vai fazer sempre a mesma diluição, a mesma concentração, que é o recomendado, mas vai ter sempre o mesmo sabor. Já o leite materno, não. Ele muda conforme a alimentação da mãe, ele muda conforme a necessidade do bebê, se o bebê ficou doentinho ou não ficou. Para você ter uma ideia, teve até uma paciente minha, achei essa história muito legal de contar, cabe super no tema, que ela falou assim, nossa, Tê, você não sabe o que aconteceu, eu achei que era impossível acontecer isso. Ela disse que começou a amamentar a neném e estava sentindo um cheiro forte, um cheiro forte. Ela falou, nossa, que cheiro é esse? Não é possível. Aí ela olhou a fralda da neném limpa, nada demais. Aí ela percebeu que o cheiro que ela estava sentindo era de mamão. E ela adora mamão. E ela comia assim, dois mamão papaias por café da manhã. E aí o leite dela ficou com um cheiro de tanto mamão que ela comeu. Foi assim, não tinha nem Nossa. mais mamão em casa, então só podia ser o leite. Aí, quando ela percebeu isso, ela falou, gente, e o que acontece? A filha dela ama mamão. A fruta favorita da neném é mamão. E ela percebeu, né, que o leite estava mudando de cheiro, imagina o gosto. Então, a Uhum. neném, ela come de tudo hoje em dia. A introdução alimentar dela foi um sucesso. Acompanhei ela desde o início da gestação. E foi uma bebê que nem precisou de acompanhamento nutricional na introdução alimentar, porque foi tanta informação que a gente conseguiu agregar na gestação dela, que na introdução alimentar a mãe já estava até preparada. A bebê Legal. deu super certo, mamou bem, e Uhum. olha que depois eu acho que ela fez um ano faz pouco tempo, essa neném. Eu acho que agora ela já está com fórmula para complementar. Então, ainda com a fórmula para complementar, o leite materno fez muita diferença. E essa fórmula para complementar é só porque a mãe precisou trabalhar mais, né? E aí ela não achou viável ordenhar, no começo fez, mas depois não achou mais viável, e aí acabou optando pela fórmula nesses horários que ela não estava. Ainda Uhum. assim, essa neném vai ter uma alimentação muito mais saudável do que essa mãe jamais teve. É por isso que se falam dos 6 meses de amamentação exclusiva, né? Não é, a ciência não tirou do nada esse número, né? Os médicos, cientistas e tudo mais, eles falam que é importante para poder ter essa base aí, né? E também associando ali a maturidade digestiva, né, do bebê. Então, um bebê que recebe um mingau aí, uma pratada de feijoada logo cedo, né? Quais são os perigos, né, que esse bebê tá correndo, porque não é à toa, né? Então, existe toda essa coisa do leite materno ser fácil de ser digerido, o organismo absorve bem e utiliza todos os nutrientes ali, os nutrientes e anticorpos que ele tem, e tanto que às vezes, né, recém-nascido assim, geralmente passa alguns dias sem fazer cocô. Aí as mães me perguntam, nossa, será que precisa dar supositório? Será que precisa fazer alguma coisa? Mas acontece que é tão bem aproveitado que não forma o bolo fecal, né? Então é normal assim passar uns dias, semanas até sem fazer o cocôzinho por causa disso, porque ele é super bem aproveitado. Então, essa coisa dos 6 meses aí é bem isso que você está falando, é a base, né? Para depois, com a introdução alimentar e depois do desenvolvimento daquela criança ser mais rico, né? Ser melhor e tudo mais. Então, é bem bacana de ver como que as coisas funcionam, né? Assim, tudo muito perfeito, né? Natureza é bem sábia, né? Só que é aquela coisa que a gente estava falando, tem todo o contexto, e aí a gente precisa
espalhar a informação correta, porque, que nem a Thaís falou, não é só dar um Google aí, vocês vão achar 300 mil coisas, né? Tem uns grupos aí, que eu não vou citar nomes, mas tem uns grupos de mães de primeira viagem, assim, que são bem conhecidos, tal, mas tem dia que eu bati o olho lá, me dá vontade de chorar. Só que eu ficava, porque eu falava, não, vou ficar aqui, vou falar o negócio direito para informar esse pessoal, porque não é possível. Mas se desgasta muito, né? Então você vê ali muita gente que se baseia em experiência pessoal, que vamos supor, deu certo para ela uma coisa, que eu estava falando lá do negócio de dissolver o leite de vaca na água e tal. Ai, deu super certo, a pessoa acha que deu certo, porque ali o problema vai vir a longo prazo, né? Mais pra frente, né? Sim, exatamente. Deu super certo, daí ela sai recomendando a mesma coisa para todo mundo, aí as outras vão fazendo também, sabe? Vai entrando todo mundo nessa onda aí. Então é bem complicado você se deparar com esse tipo de coisa na internet, pleno século XXI. Não só a internet, mas também profissionais de saúde, né? Que você tinha citado lá sobre questão do pediatra, das famílias que acreditam piamente nos pediatras. A gente viveu ali na década de 80 e 90, que foi a época que eu nasci. Já estou entregando a idade, mas não tem problema. Os pediatras ainda eram vistos muito como detentores de todo o conhecimento. Não existiam muitos livros sobre desenvolvimento infantil. O que tinha era escrito por pediatras conhecidos na época. Então, ficava muito ali o conhecimento no pediatra. Então, as famílias perguntavam tudo. Se podia dormir em cama compartilhada, se podia amamentar durante a noite. Então, tudo que o pediatra falava era visto como a palavra final ali. E a Era o ciência... Exato. E eu fui estudar que a pediatria começou a estudar mesmo, assim, o desenvolvimento infantil mesmo, a partir daquela época, a partir dos anos 80, 90. Antes disso, era só observação que eles faziam. Então, essa coisa de não amamentar durante a noite, tudo que eles falavam para as mulheres, era com base em observações e não era aprofundado, né? Depois disso que começou aí, anos 80, 90, começou a ter um aprofundamento maior sobre essas questões, e daí começaram a ter livros, revistas, depois veio a internet, aí compartilhando essas informações para as famílias no geral, para leigos e tal, e aí, mas ainda tem um pouco dessa coisa de, o pediatra falou, ele sabe, ele é lógico, é um profissional que estudou, se preparou, só que a gente tem que ter um senso crítico em tudo, né, na vida. Faz sentido, por exemplo, o primeiro pediatra que eu levei meu filho, né, há 11 anos atrás, ele falou que era para eu amamentar somente de 3 em 3 horas, que era para eu deixar meu filho no berço, e mesmo que ele chorasse, não era para eu pegar, era para esperar dar 3 horas, e aí sim eu dava peito para ele, aí depois só 3 horas depois. E eu vendo aquilo, comecei a entrar em desespero, porque o estômago do recém-nascido é do tamanho de uma azeitona. Então ele quer mamar, né, bastante, porque digere, aí sente fome, sede, enfim, quer ficar no colo da mãe. E ele chorava, meu, isso não tá certo, tem alguma coisa de errado. E aí, a partir dali que eu fui atrás de informação. Então, ainda tem um pouco dessa coisa, mas eu acho que a gente tem que ver que os pediatras, eles também precisam ir se atualizando, eles também precisam aprender a fazer o manejo, que a Isa estava falando ontem, né, que são como resolver esses problemas que são comuns na amamentação. Então, pouco ganho de peso, fissura no peito, criança acorda muito, o que será que tem? Poxa, o que tem? Não tem o relógio biológico formado ainda, né? Então não sabe nem o que é dia e o que é noite ainda. Então tem muita coisa
que aí os profissionais eles têm que ir se atualizando também, senão eles não acompanham, por causa dessa coisa da ciência ter evoluído aí e essas, né, não se basear só em observação, tem muito estudo, muita coisa que está ainda aparecendo, né, vamos dizer assim. Com certeza. Eu acredito muito que cada vez mais as pessoas vão se especializar num nicho menor. Elas vão ficar muito boas em alguma coisa desse tamanho, para ajudar uma pequena parcela da população, mas elas vão ser muito boas e vão ser referências nisso. E acredito que a pediatria, ela já está bem subnichada, mesmo dentro da medicina, assim como na nutrição. Então, o pediatra, ele não vai ser só mais o pediatra. Ou ele vai ser neuropediatra, ou ele vai ser cardiopediatra, ou ele vai ser gastropediatra. E desde que ele saiba para quem encaminhar cada questão, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Tem muitos estudos saem todos os dias sobre diversos temas. Se a gente tiver que ler tudo, a gente não tem nem tempo de atender e ajudar as pessoas, a gente vai só estudar. Então, eu acredito muito que não seja uma falta de atualização, e sim uma falta de confiança no próximo profissional para poder encaminhar, né? Para poder falar, olha, tá aqui, dessa questão é você quem vai cuidar. E quando isso começar a acontecer, certeza que todo mundo vai conseguir ficar mais informado com uma base sólida e não com um pouquinho de informação de cada um e informações diferenciadas, né? Que isso que acaba deixando as mães, os pais, as famílias muito mais preocupadas, porque cada um está falando uma língua, parece, né? E aí acaba prejudicando bastante a informação que chega. Então, olha só, gente, questões aí sobre alimentação materno-infantil, né? Melhor ainda do que só ouvir o pediatra, também tem a nutricionista materno-infantil aí para ajudar, né? Que está ali, se especializou nessa área e é super capaz de passar ali as recomendações corretas, né? Focar nessa parte aí, porque eu acho que é isso que você falou, né? Dividir um pouco a coisa, né? Não ficar só sendo o detentor ou a detentora da verdade, mas indicar os profissionais que realmente podem atuar junto, né? É a rede de apoio, né? Exato. Assim como consultoras de amamentação, né, Carol? Apesar eu não tenho curso de consultora de amamentação, apesar da gente ver bastante sobre isso na nutrição materna infantil. Então, eu sempre ensino manejo, mas assim, quando a mulher está gestante ainda, então ela não está com o bebê no braço fazendo na prática. Quando eu sempre digo, na última consulta, como eu falei, né? Se você tiver qualquer situação que seja diferente disso do que a gente está combinando, você tem que procurar ajuda. E a ajuda mais específica possível, ou seja, procure uma consultora de amamentação, procure alguém especializado nessa área. E aí algumas mães, infelizmente, acontece, né, de ter mastite, de ter fissura, de ter qualquer problema durante a lactação, e aí elas têm que procurar uma consultora mesmo para poder dar andamento naquilo de uma forma bem sucedida e não acabar desistindo, né? Sim, é verdade. Com apoio a gente vai, né? É lógico que a gente não vai obrigar ninguém, né? Não é porque procurou uma consultora que os problemas estão resolvidos, né? É muito da mãe, da família em si. Mas a gente está aqui para dar o apoio, né? Para fazer esse suporte. Então, ajudar com informação, ajudar com o manejo, fazer ali, ver se a pega está correta e tudo mais. Então, dá para fazer isso, dá para fazer em conjunto, né? É que, infelizmente, ainda algumas coisas são vistas com preconceito, né? Eu vejo que tem pediatras que não confiam muito em consultora de amamentação e obstetras, por exemplo, que não gostam de doulas, que é uma pena, né? Tem alguns que já até incorporaram na equipe deles, né, a doula, mas, por outro lado, tem ainda muito preconceito, porque, né, eles acham que ali não são pessoas qualificadas o suficiente para falar sobre amamentação e parto e tal. Mas a gente tem que ver ali quem está comprometido, né? Profissionais bacanas que estão ali comprometidos com
o apoio, a promoção do aleitamento materno. E a gente é muito boca a boca, né? A gente conhece uma profissional aqui, aí indica para outra, que indica para outra. A mãe tem uma experiência aí com, por exemplo, com a Thaís, aí ela vai indicar. Ai, gente, 30 segundos, de novo, a gente fala, a gente engata na conversa. Thaís, muito obrigada por tudo. E muito obrigada por você ter aceito. E suas considerações finais, 15 segundos. Agradeço muito o convite, Carol. Espero que todo mundo tenha conseguido tirar vários insights legais sobre amamentação e como isso é importante para o meio ambiente.